pessoal da Bap Fox. Pessoal, agora nós vamos fazer o programinha dinâmico. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um programa dinâmico. Certo? Então vamos criar aqui, ó. Create. Blup, blup, blup. Programa de report dinâmico. Legal. Para fazer um programa de report dinâmico, precisamos de uma tela dinâmica. Initialization. Call. Screen. Tira. Vou descer o fumo aqui, tá bom? Vou criar uma de classe também. Class. Nossa, como você é rápido. Não, sou uma besta. Diferente. Beleza? Chegando aqui eu vou criar a tela. Então, é que é tão igual assim sempre. Que, né? É super igual. Então, tela normal porque é a primeira a ser chamada. Blá, 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 blá. Eu vou aqui, ó, maximizá-la a... Vou entrar aqui, direto nela, nem mexer aqui ainda. E a gente vai aproveitar para colocar, não só isso, mas colocar outras coisas em contexto. Por exemplo, a gente vai criar um LV. Esse LV, a gente já vai criar 1 bilhão de LVs. Para ficar mais fácil, vamos criar uma classe na C24 de ALVs. E a gente vai herdar e só exibi-los. Aqui, ó, botei a telinha. O que eu vou fazer? Um container. Um container? Um container. Mas ele vai ter tela ou não vai ter tela? Acho que a gente pode fazer... Ter tela? Entre tela. Não. Vamos fazer... Tem uma pequena tela. Eu deixei um pouquinho em cima, porque a gente vai colocar um campinho. Certo? Nesse container, onde a gente vai usar o custom container, certo? Vamos colocar cc alv. Vou dar um duplo clique nele, colocar redimensionamento, porque senão fica uma porcaria na tela. Maravilha. Aqui a gente vai colocar o que, ó? Vamos colocar um quadrinho, que é o nosso block. Vamos colocar duplo clique. Não é tabela. Certo? Vamos colocar um campinho aqui, ó. Tabela. E vamos colocar um campinho fofo. Quer dizer, um label e um campinho fofo. Label. Tá muito grande esse carinha aqui. Essa tabela também tá muito grande. Essa tabela poderia ser, por exemplo, em vez de eu declarar um campo tabela e tal, e nem sei se exatamente existe essa tabela, vamos fazer diferente. Vou pegar essa porcaria aqui, ó. Esse campo aqui. Vou pegar a estrutura e vou colocar tadir. O que é tadir? Tadir é a tabela SAP onde tem os objetos. Então, eu venho aqui, ó, object name. Ele pegou texto também, mas eu não dou a mínima pro texto. Dou a mínima. Então aqui eu vou salvar ele. Quando é label, você não precisa colocar um nome, ele já atribui automaticamente. E ele pegou esse objeto aqui, ó, object name da tadir. Qual que é a vantagem? Ele pegou o tamanho certo já, e a gente já vai fazer um check para ver se esse objeto é tabela mesmo, senão a gente já dá um warning pro cara, que ele tá fazendo besteira, certo? Que tá fazendo merda. Fala, ô chifrudo,
Tá fazendo merda. Põe a tabela aí, mano. Põe a tabela, mano. Cara, tomei café, cara. Tomei café. Beleza, então, colocamos aqui. Tchuc, 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 tchuc. Fechou. Vou descer o pau aqui, hein. PBO 0100 e PAI 0100. País, não, PAI 0100. Vou declarar. A gente não colocou um include de PBO PAI. Então a gente vai criar pela primeira vez, um include diretamente dessa telinha. Tá vendo que tá new include? Então vamos colocar aqui, ó. PBO underline PAI. Aí fica um include só para PBO PAI, fica muito mais fácil. Então a gente vai colocar aqui, ele vai falar, ó, vou ter que criar essa porcaria. Aceita? Aceito, cara. Aceita tudo que você quiser. Module PBO, ele vai chamar o método PBO. Então, só para ficar claro, por que diabos, se eu estou aqui no module, por que eu estou chamando o método se eu não podia declarar aqui? Eu vou responder que dentro do module, toda declaração ela é global. Então, se eu declarar, por exemplo, arroz de abacate no module tela 200 e vier aqui colocar arroz de abacate, declarar, ele vai falar que tem uma declaração. Só que não funciona muito bem, porque quando eu for começar a codificar, ele vai chiar para mim. Falar, ó, precisa declarar esse cara. Mas você declara ele, ele fala, já tem declarado. Então, Module Pool, ele serve unicamente para um atalho para os objetos de tela, certo? Eu geralmente não coloco código, muito menos declaração. Declaração em Module Pool é um tiro no pé. Um tiro nos dois pés, certo? Então, mandar um método que dentro do método é encapsulado, bonitinho, ninguém enche o saco. Vou criar o module, não preciso criar outro, já está criado aqui, ó. A gente acabou de criar nessa tela mesmo, tá vendo? Ó? PBO PAI. Então vamos usar ele mesmo. E vamos fazer do mesmo jeito. PAI. Esses métodos não tem declarado. Vou dar um Ctrl C aqui, vou salvar, vou navegar até lá, ó, naveguei até a definição. E vou meter bala aqui, ó. PAI, PBO. Bio. Agora eu vou implementar esses dois viadinhos, vou dar um duplo clique no Start, ele já vai me navegar aqui, vou colocar aqui, vou copiar aí, match, PBF, PBO. Fechado, tudo declarado. Eu vou vir na parte hierárquica, na C80 aqui, fica mais fácil ver. Vou sair da edição, vou ativar tudo, tem um erro. PBO, PAI. Ah, falta uma vírgula aqui, ó. Maravilha. Então tá tudo declarado aqui, certo? Então, vamos na tela. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o set pf status 0100. Tá vendo? Mentira, 100. Tá vendo? Tudo igual. Back, exit, conc. Dá até vontade de criar um programa padrão que só faz uma cópia nele e já fica tudo implementadinho, né? Porque é sempre a mesma coisa. No user command, case, underline, ó que bacana. Leave, program. Vou sair, vou ativar tudo. Teoricamente já estaria funcionando. Olha que bonitinho. Olha que a gente põe nossa tabela. E estamos voltando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma declaração. Ó, esse include, lembra que ele criou automaticamente? Automaticamente não, a gente pediu para criar. Mas ele criou num lugar meio mongo. Então põe aqui, ó. Certo? Então, agora, nós vamos, dentro da declaração, vamos declarar o pool, colocar tables aqui. Tá, dir, que é a tabela nossa lá. Certo? Bacana? Está feito a primeira parte. A segunda parte que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai criar na S... Deixa eu pensar.
Vamos criar lá, barra OSC24. YBapFox. Classe. A gente tem uma classe de alve, né? Field cat, create layout, start ALV. Table. Olha que legal. Tá vendo que bacana? A gente vai usar uma classe de ALV que eu já tinha feito antes. Olha que maravilha. Olha que legal. Puta, vai ficar perfeito porque a gente quer. Percebe que, apesar dessa classe ter sido feita, ela tá já, tá vendo a estrutura? Já tá hardcode aqui. Só que eu previ isso. Como? Protected. Através do polimorfismo, a gente vai pegar esse viadinho e pá. Então, a gente já vai mostrar para vocês como é mais fofo e mais legal usar o objeto, porque a gente vai herdar tudo de uma coisa que a gente já fez, em vez de ter que refazer tudo de novo, certo? Então, vamos aqui, ó. Class data mo alv type refer to. Mentira, esquece que eu fiz. Por quê? A gente vai redefinir esse cara. Para redefinir esse cara, tudo bem que a gente pode criar uma SC24 herdando esse cara e redefinindo ali dentro. Mas vamos redefinir aqui no código, que fica mais claro. Geralmente é feito assim, porque redefinição é como se fosse algo que é específico para o programa em questão. Legal? Então, vamos aqui em classe, vamos colocar aqui, ó, class lcl alv definition herdando from herdando from end class. Olha que legal. Aqui a gente vai aprender mais uma coisinha também. Nós estamos tentando herdar esse classe alve dessa classe na SC24, certo? E ele vai falar para mim, ó, a classe é final e não pode ter filhos, não pode ter herdeiros. Por quê? Porque quando a gente criou, ele acaba setando, é uma coisa que ele faz, ele seta-se como final. E uma classe final é uma classe que não pode ter filhos, certo? Apenas isso. Tem umas definições que nem você pega. Classe abstrata, classe final. Você acha que é uma coisa... Nossa, o que será isso? Meu, geralmente é uma definição bem idiota, assim. É classe, blá, blá, blá. Se a gente vier aqui na C24, ó, change, properties, aqui, ó, final. Tiramos esse final, ou seja, agora ela pode ter filhos. É tipo uma camisinha da classe. Tiramos a camisinha da classe, certo? Vamos sair daqui e vamos... Ó, que lindo. Perfeito. Então, só com isso, só com essas duas linhas imbecis e retardadas, a gente herdou tudo dessa classe neste objeto e economizamos uma batelada de coisas chatas que depois da milésima vez você quer derreter quando você tem que fazer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar esse objeto aqui, class data mo alv type refer to lcl alv. Aí ele vai falar que esse alvo não existe por causa do posicionamento aqui, tá vendo? Esse cara veio aqui para trás. Eu posso colocar ele aqui na frente, tá? Ó, funciona. Só que o mais legal e o mais elegante é colocar aquele class lcl alv definition deferred. Ou seja, ele trouxe para cá. E fez tudo certinho, ó. Pá. Legal? Bacana. Porém, se a gente usar esse cara aqui, somente e, a gente vai ter alguns problemas. Mas tudo bem. O que seria a vida sem problemas, né? Eu vim aqui na classe main, aqui ó, no PBO, e eu vou fazer o seguinte, ó. If, não, primeiro eu vou colocar lcl main start alv. Eu vou criar este método quase criado. Vou vir aqui na... Tá vendo? Eu uso um que já existe para ele navegar até aqui. Depois eu... Pronto, método criado.
check mo_alv is initial. Eu também posso colocar isso aqui, ó, check mo_alv is bound. O que é esse isBound? É o seguinte. Imagina que você tem uma LV na tela, certo? Ele está ligado com a tela e a tela está ligada com esse objeto. Se eu, por algum motivo, não mato o objeto, não dou um free nele, um clear, e crio o seguido, a gente acaba tendo um problema que o objeto fica linkado na tela e o outro objeto, você acaba criando o objeto. Se você não mata o objeto, quando você cria novamente, aquele objeto que estava anteriormente, ele não é eliminado, ele fica no limbo. E aí a gente tem uma coisa que chama Garbage Collector, que é uma rotina, certo, do ABAP, que fica verificando essas instâncias de objetos que estão sem link. Ou seja, elas estão vivas, só que perderam o seu link com a existência material da vida. Certo? Cortou o cordão umbilical, assim, elas ficam no limbo. Então, esse objeto isBound, ele verifica se o objeto ainda está com esse link, se ele está realmente com uma referência válida. Se não, ele mesmo que esteja ativo aqui, se você clicar aqui, ele vai estar não inicial, mas ele não está ligado, você não tem mais acesso a ele, ele está no limbo, no limiar da vida. Então essa é mais uma forma de você verificar se você pode ou não mexer com o objeto. Tá? Os programas standards da SAP utilizam bastante isso aqui. Legal? Eu vou deixar os dois aqui só para vocês ficarem felizes. E vamos lá. Agora eu esqueci como é que implementa essa classe aqui. Eu vou navegar até ela, até a herança dela aqui, ó. Temos um constructor. Deixa eu ver o que tem no constructor. Tem um container, o nome do container. E o resto é tudo protegido. Deixa eu ver aqui. Ó, tenho dois métodos públicos. Start ALV. Então eu pego o constructor, passo o container name e start ALV que eu passo a tabelinha. Aparentemente simples, certo? Certo. Então, bacana. Deixa eu, ó, voltei aqui na tela. Dei dois backs. Então, create object mo_alv exporting e container name igual cc alv. Feito? Feito. Bacana. Agora eu tenho que setar a tabela. Certo? Como é que eu vou setar a tabela? Isso é uma questão interessante. Legal. Então vamos parar aqui. Ó. Agora eu vou ter que criar a tabela. Certo? Legal. Eu vou sair da edição, vou ativar tudo aqui. E na tela também. Então, se eu tentar executar, eu acho que vai dar dump. Olha. Eu acho que ele funcionou, hein? Por quê? Porque como a gente não passou a tabela, deixa eu dar uma verificada aqui. Ah, coloquei esse cara aqui e me ferrei. Então ele é inicial. Esse aqui tinha que is not bound, na verdade. Is not. Porque eu quero que ele seja inicial para entrar aqui só uma vez. Ah, aqui ó, tá vendo? O objeto existe, só que como a gente não passou tabelinha nada, ele está no limbo aqui. Certo? Acho que ele nem criou field cat nada. Mas tá vivo. Certo? Legal. Então, agora o que a gente tem que fazer? Nós temos que criar uma tabelinha dinâmica para ele.
Então vamos começar. Agora começar a baixaria, hein? Eu vou colocar aqui na criação. Legal. Eu vou colocar aqui um check antes dele criar alguma coisa. Por quê? Check tadir object name diferente space. Ou seja, para ele só criar o LV quando tiver uma tabelinha preenchida. Legal? Então como é que a gente vai fazer? Vamos fazer assim. Eu vou deixar só esse isinitial aqui, para não ficar besteira no código. Eu vou colocar um pool aqui. E agora começa a parte legal. Data. LO, data, type, with to, data. Olha que loucura. Isso aqui pode ser um palavrão bem louco, mas o que acontece? Eu declarei aqui um objeto data, LO de local object data, fazendo referência com esse tipo aqui data, certo? Eu nem sei se a gente consegue olhar ele na SC24. Onde que a gente consegue olhar esse cara? Data. Ele não é tabela, lógico. Ele não é tão... Ele não é porcaria nenhuma. Ele é um objeto genérico de dados, certo? Então, LOData é um objeto genérico de dados de forma, assim, extremamente global na SAP. E isso é muito legal. Vamos colocar um field symbols tn type. Ah, esse cara aqui, ele não vai poder estar aqui. Ele vai precisar ser global. Class data, não, field symbols. Eu não sei se eu consigo colocar field symbol aqui. Eu acho que ele não deixa. Olha, ele não deixa. Type refer to data. Legal, então eu vou pegar esse objeto de dados e colocar de uma forma global aqui na classe, tá bom? Tudo bem? Ó, data. Voltei. E vou aqui declarar, na verdade, o field symbol. Porque o field symbol ele só pode ser colocado, ele não pode ser colocado na parte de declaração de classe. Type n table. Então isso aqui tem que ficar esperto. Quando você estiver fazendo uma referência do field symbol para tabela, a gente põe type n table. Para campo, estrutura, todo o resto, type n. Legal? Bacana. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar o container e eu vou criar a tabela. Eu vou criar tudo dinâmico. Ó. Create data mo data type standard table of tadir object name. Eu vou criar a tabela primeiro, porque se não der, eu não crio o LV. Certo? Então, ó, cria para mim uma data dinâmica, fazendo referência como se ela fosse uma tabela do standard. Plá, plá. Check sai sub-RC igual a 0. Ou seja, deu certo a criação. Ele achou no repositório e mandou bala. Legal? Bacana. Então, agora a gente vai criar na verdade, nós já criamos o objeto. Que esse meu data aqui é um objeto de dados. Certo? Mas agora a gente vai assinar um field symbol a essa porcaria. E essa porcaria a gente vai colocar na tranqueira lá da parada negra. Então, vamos lá. Assign mo data. Olha que loucura, mano. To tn. Beleza, isso aqui é coisa de outro mundo. Mas essa aqui, essa referência, isso aqui, é uma coisa que vocês vão ver só particularmente nessa instrução,
que ele está fazendo? Ele está declarando, ele está assinando. E, na verdade, ele assina e converte os tipos de dados que está nesse objeto de dados para um field symbol, para você conseguir usar. Se não, só isso aqui você não consegue usar. Esse objeto ele é muito legal porque ele detém toda a estrutura, todo o modelo. Por exemplo, se você cria uma tabela e preenche essa tabela, ele cria esse emuData é um objeto de dados que tem todo o modelo de dados da tabela. Digamos, tem campo, todos os campos, todos os dados e também os dados em si, que são as linhas da tabela. Então dá para fazer um estrago com esse objeto aqui, é muito legal. Então ele assinou aqui e se deu tudo certo, certo? Vou colocar aqui mais um check, sai sobre RC igual a zero. Aqui eu encho de check por quê? Porque qualquer problema que dê, se der algum problema de tentar acessar algum desses objetos, vai dar um dump desgracento. Então, para evitar dumps, a gente coloca checks. E aqui a gente coloca method, alv, start, alv, changing, ct, table, igual, table. Bacana, legal. Vamos ver se essa porcaria funciona. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, na verdade eu teria que verificar, bom, tanto faz, né? Então vamos aqui, vamos acessar. Espera aí, deixa eu botar para debugar lá. Então, a primeira vez que ele entrou, ele já entrou aqui, normal. E aqui ele vai fazer um check. Tem tabela? Nome de tabela? Não tem, então vai embora. E aqui vamos colocar a própria, por exemplo, spfly. Dei um enter, ele parou aqui, ó. Tem nome de tabela? Opa, tem, então avança. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai criar os dados referentes a essa tabela. Então, ó, create data, emuData, aqui está inicial. Type standard table of spfly. F6, olha que legal. Ele cria um envelopinho com clips, que é uma referência de objeto. Essa referência de objeto ela é completíssima. Ó. Tá vendo? Criou aqui. Então ela é uma referência type standard table, 16 campos. Check sai sub RC, beleza, deu certo. E agora eu vou assinar, certo? Eu vou assinar nessa field symbol. Pá. Então agora, esse field symbol a gente consegue usar. Esse cara a gente não consegue, tá vendo? Ele é uma referência meio maluca. Esse aqui sim, ele já é a tabela direto. Beleza. Então deu certo. Criou o LV, instanciou o LV e enfiou a tabelinha aqui dentro. F8. Olha que legal. Olha que estranho. Por que aconteceu isso? Esse exercício vai ser bem legal porque ele vai dizer muita coisa para os nossos corações. Olha que legal. Pô, eu queria alguma coisa assim, né? Tudo bem que mesmo sem dados, né? Mas os campos, as colunas, tinham que estar assim. Tinha que ter umas... Cadê? Ah, por quê? Vamos olhar lá na nossa SE24. Na SE24, nessa classe que a gente aproveitou, quando ele cria o fieldCat, ele cria já passando essa estrutura aqui. Olha que loucura. Então tá hardcode. Só que a gente não quer, porque a nossa agora ela é dinâmica. Ou seja, a gente precisa utilizar de um atributo do objeto, que é o polimorfismo. Redefinir essa classe. A gente já fez alguns exercícios de redefinição. Então vamos colocar em prática. Vamos aqui na raiz, vamos aqui na declaração. Quando a gente herda aqui, vamos colocar protected section. Vamos colocar aqui methods.
Vamos colocar o nome da... Como é que é? Create Field Cat Redefinition. Beleza? Aí ele vai pedir para a gente colocar uma implementação lá. Vamos aqui na raiz, a gente vem aqui para classe. Vamos aqui no final. Class, LCL, alv, implementation, and class, match, create field cat. Tcharam! Bacana. Se a gente só deixar assim e processar, eu acredito que vai dar um dump, quer ver? Vamos colocar spfly. Olha, não deu um dump, que safadinho. Tem uma pequena alteração aqui. Por quê? Percebe que este método aqui, ele está dentro da classe constructor. E o que acontece? Quando ele está dentro da classe constructor, ele inevitavelmente vai utilizar esse método. Por quê? Porque a classe constructor, quando a gente herda, ela não é opcional. Ela vai ser executada de qualquer forma. Então, para que a gente consiga redefinir este método, vamos ter que tirar este método daqui de dentro, certo? Então, como a gente vai fazer? Então, vamos fazer da seguinte forma. No método construtor aqui, vamos isolar este rapaz aqui, ó. Nós vamos pegar este rapaz aqui. Vamos voltar e vamos colocar no método start ALV aqui. Certo? Isso vai fazer com que o ALV funcione nos outros programas em que ele estava, certo? E também a gente consiga redefinir ele. Legal? Então, vamos voltar. Então, dentro desse método aqui, ó, ele tem um breakpoint. Então, o que a gente tem que fazer é executar, ver se ele para no breakpoint. Aqui, ó, breakpoint. Então, o que a gente fez? Nós redefinimos este método. Aplicamos o polimorfismo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é dar uma olhada como a gente colocou o create field cat. Vamos, na verdade, simplesmente copiá-lo, certo? Vamos aqui onde a gente colocou o breakpoint e vamos Ctrl V. E este aqui, em vez de a gente colocar direto aqui, nós vamos colocar como referência. Primeiro eu vou pegar qual que é o tipo dele, para não dar nenhum dump nada. Vou declarar aqui. Vou trocar de like para type. E vou tirar esse optional para deixar a declaração igual a gente sempre usa. E o structure name eu vou passar como parâmetro para cá. E o structure name eu vou colocar o que? Tá? Dir object name. Certo? Dessa forma, esse carinha aqui a gente não vai usar também. A gente pode até matar ele. Na verdade... Bom, então, o que a gente fez? Em vez de ele passar no create field cat usando a estrutura lá que estava hardcode na classe, a gente vai fazer o nosso. E ele vai pegar dinamicamente. Vamos ver se vai funcionar. F8, SPFly. Olha que maravilha. Então, o que ele fez? Nós redefinimos o método pelo polimorfismo. Legal? Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um select com base nesses campos. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos colocar um
no status GUI, vamos colocar um exec aqui. Confirma, exec, e vamos colocar aquele reloginho de execução. F8, beleza, vamos ativar. Vamos na screen, no user command lá, no case, então, when exec, execute. Vamos criar esse método, a definição e depois a implementação. Beleza, opa, deixa eu ativar tudo aqui na raiz. Fechou. Então, vamos executar. O que é executar? É fazer a seleção, fazer o select e colocar na tabela. Então, vamos lá. Primeira coisa é fazer um select. Ó, essa questão também é dinâmica, porque nós não temos uma tabela fixa. Dessa forma, nós vamos fazer tudo dinamicamente. Então, select asterisco from into table vamos colocar sempre up to 100 rows. Legal. Agora, como vamos colocar aqui na tabela, certo? Nós temos aqui, vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui no declaração, nós temos este carinha aqui, que ele representa para a gente o objeto de data. E quando ele chegar aqui, ele vai estar vivo lá. Então eu vou até lá, aqui ó, no execute. Esse cara vai estar vivo, ele vai representar os dados da tabela interna que foi gerada dinamicamente. Então, como faremos? Vamos lá. Pool, data, na verdade é field symbols, tn, type, standard table. Legal. Vamos colocar assign to. Então, vamos checar se está tudo ok. E vamos colocar aqui. E agora vamos dar um refresh no LV. Para a gente atualizar o LV, nós precisamos acesso ao Refresh Table Display. Eu não sei, vamos aqui na... A gente tem aqui, ó, ele está como público, então a gente consegue acesso. Refresh Table Display. Então, isso aqui é importante se vocês notarem. Ele duplicou o nome aqui, por quê? Não é que é a mesma coisa, são bem diferentes. Esse cara é o objeto declarado no report aqui, ó. Certo? Este aqui é o objeto LV, que ele está como um atributo dessa classe. E a gente está acessando um método público da classe LV, que é um atributo da classe. Então temos uma classe dentro de uma classe, certo? Esse objeto é instanciado de uma classe standard. E esse aqui
é o objeto que nós herdamos de quem? Desse objeto da Bapfox, da SC24. Então ele está todo amarradinho. Certo? Vou ativar tudo da raiz e vamos ver o que acontece. Olha que legal. O bacana é que se eu fizer assim, ó, Tadir, não vai funcionar. Por quê? Eu mudei a tabela e quando eu fizer isso, eu tenho que preparar o meu objeto para se reestruturar e refazer isso aqui. Então, eu vou fazer de uma forma mais simples. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um chain, end chain, field, Tadir. Que eu vou fazer o seguinte, se ele alterar o nome da tabela, e se a tabela existir, então a primeira coisa eu vou fazer a verificação. Tabela existe, depois a gente vai matar o objeto, certo? Para quando ele voltar para a tela, ele vai estar inicial e vai se criar de novo. Então vamos lá. Como é que a gente vai saber se essa tabela existe? Vamos usar aqui um select count from Tadir where object name igual. Vamos procurar também mais algumas coisas, porque senão a procura vai ficar um pouco pesada. Você viu o tempo que demorou isso aqui, né? Se eu fizer assim e assim, com a chave completa, olha como ele é mais rápido. É isso que a gente vai fazer. Então, pgmdi, vamos copiar tudo. Então, o que que faz select count? Esse select count, ele vai lá dar um pingo na tabela e não retorna nada. É para a gente fazer esse tipo de tratamento, certo? Porque a gente só quer saber se ele existe lá. Então, dessa forma, ele vai lá dar um ping, não volta com valor de objeto nenhum. Então a gente coloca aqui, ó, if. Então a gente vai dar uma mensagem de erro para ele bloquear o campo, mas a gente vai colocar um check aqui se esse cara é diferente de espaço. Para se o usuário não quiser, no caso, fazer essa validação, ele tira o campo e volta o programa. Beleza? Se ele parar, vamos fazer o seguinte, if mo. Obrigado. Eu não quero muito, não.
Então, a gente não pode fazer, por exemplo, uma coisa assim, ó. Clear. Por quê? Ele vai limpar. Mas como o objeto ainda está vinculado com a tela, ele vai ficar no limbo e a gente vai perder nós vamos perder todo o... Ops. Nós vamos perder esse link. E o objeto fica na tela, mas fica morto. Ele fica sem acesso. Então, o que a gente tem que fazer? Neste caso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá aqui na raiz. Vamos aqui na declaração. E no nosso filho, vamos fazer um método. Method QObject. Por que vamos fazer isso aqui? Porque ele tem acesso aos outros objetos privados dessa classe. Então, a gente, para ter esse acesso, a gente cria esse método. Olha que legal. Call method. Então, perceba que ele tem um método específico para fazer esse rompimento. Bacana. Então, perceba. Primeiro eu tenho que dar um free no LV e depois no container. Se eu fizer ao contrário, dá dump, certo? Porque eu não posso dar um free no container e depois tentar dar um free no LV. Porque o link é sempre... primeiro a gente cria o container, depois o LV. Se a gente rompe esse link do ALV com container e tenta matar o ALV, ele não encontra esse link e dá um dump. Bacana. Então, o que eu vou fazer aqui eu voltei aqui no change table, no módulo change table da tela e dou um call method lmolv kill object. Vou salvar tudo aqui, ativar pela raiz e vamos tentar. Logo depois, eu preciso aí efetivamente dar um clear no objeto. Por exemplo, clear. Porque senão, quando ele chegar lá, ele pergunta se esse objeto é inicial. Ele não vai estar inicial, mesmo estando com aqueles clears. Porque a gente só... O método free, ele só prepara o objeto para romper esses links com a tela. Só isso. Mas ele ainda não está inicial. Para ele ficar inicial, a gente tem que dar um clear. Legal? Então, vamos lá. Tadir, processar. Se eu colocar um creme aqui, ó, essa tabela não existe. Vamos colocar spfly, matou o objeto e... Então, o que a gente fez aqui? Nós criamos um relatório bem mais inteligente, totalmente dinâmico. Dinâmico no select, dinâmico na tabela interna e todos os outros dinamismos aqui, sempre utilizando o dataref, o objeto data da SAP e o maravilhoso field symbol. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que já dá para imaginar o quanto vocês conseguem criar com esse tipo de dinamismo. Legal? Então, até a próxima aula. Um beijo na bunda. Fui!